Você não vai acreditar. Nesse país tem estradas e cidades fantasmas. Mercados de animais vivos. Comercializam espécies exóticas e selvagens. Existe uma cidade subterrânea construída como abrigo de guerra. As pessoas não podem jogar pôquer online. E o mais louco, as mulheres amarravam seus pés com faixas para ficarem com pés de boneca. Isso realmente existe. Essa é a China. Um país onde existiam mercados de animais vivos. Onde era possível encontrar uma variedade impressionante de animais, incluindo espécies exóticas e selvagens. As estradas fantasma. São estradas que parecem levar a lugar nenhum. Que absurdo! Na China não se pode jogar pôquer. Ela proibiu oficialmente o pôquer online, classificando-o como um jogo de azar ilegal. E o mais bizarro: lá as mulheres de famílias nobres e ricas tinham seus pés amarrados em faixas apertadas desde a infância para evitar que eles crescessem normalmente e terem pés de bonecas. Hoje, o Jin nos mostrará muitas curiosidades sobre a China, sua culinária e tradições alimentares, falará sobre seu desenvolvimento econômico e influência global, e entenderemos melhor sobre o comportamento e etiqueta social de sua população. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das jornadas mega interessantes como essa que começaremos agora. Bora lá! Vamos começar pelo imparável crescimento econômico da China e sua impactante influência global. Nos últimos anos, a China emergiu como uma potência econômica e tecnológica, redefinindo seu papel no cenário global. Seu crescimento meteórico e investimentos maciços em infraestrutura, tecnologia e educação a colocaram na vanguarda do desenvolvimento econômico. Com uma população de mais de 1,4 bilhões de pessoas e uma economia que cresce a taxas impressionantes, a China se tornou uma força motriz da economia global. A ascensão da China não se limita apenas ao campo econômico. Seu impacto cultural e social também está se tornando cada vez mais evidente. A influência da China pode ser vista em todos os lugares, desde a culinária e as artes até a moda e o entretenimento. A cultura chinesa está se espalhando pelo mundo, influenciando a forma como as pessoas pensam, se vestem e se comportam. No entanto, essa ascensão não está isenta de controvérsias. A China tem sido criticada por suas políticas internas e externas, incluindo questões de direitos humanos, liberdade de expressão e comércio internacional. Sua postura assertiva em questões como o Mar do Sul da China e Taiwan gerou tensões com outros países e levantou preocupações sobre suas intenções futuras. Apesar dessas controvérsias, a ascensão da China é inegavelmente impressionante. Seu rápido crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico a colocaram no centro das atenções globais. À medida que a China continua a se expandir e a se afirmar no cenário mundial, seu impacto será sentido em todos os aspectos da vida moderna. A era da China como potência global está apenas começando, e o mundo está observando atentamente para ver o que o futuro reserva. Agora vamos explorar a diversidade da culinária chinesa. Do exotismo à controvérsia. A culinária chinesa é conhecida por sua diversidade e riqueza de sabores, influenciada por séculos de história e uma variedade de culturas regionais. Uma das características mais marcantes da gastronomia chinesa é a variedade de ingredientes utilizados, incluindo carnes, vegetais, frutos do mar e grãos, além de uma ampla gama de temperos e condimentos. No entanto, um aspecto que muitas vezes causa controvérsia fora da China é o consumo de certos alimentos considerados exóticos. Isso inclui o consumo de insetos, que é uma prática comum em algumas regiões da China e em outras partes da Ásia. Insetos como grilos, gafanhotos e larvas são fontes de proteína e são consumidos fritos, cozidos ou como parte de pratos mais elaborados. Além dos insetos, a culinária chinesa também inclui o consumo de animais considerados exóticos em algumas culturas, como cobras, escorpiões e até mesmo cachorros. Embora esses alimentos sejam parte da tradição culinária de algumas regiões da China, eles são frequentemente vistos como controversos em outras partes do mundo, devido a diferenças culturais e de percepção sobre a alimentação.
Essas práticas alimentares podem gerar controvérsias e desafiar as percepções ocidentais sobre o que é considerado aceitável para consumo. No entanto, é importante respeitar e compreender as diferentes culturas e tradições alimentares ao redor do mundo, reconhecendo que o que pode parecer estranho ou exótico para alguns, pode ser uma parte importante da identidade e história de outros povos. Agora, vamos para os segredos ocultos da etiqueta chinesa. Comportamento que pode surpreender você. Explorar a cultura chinesa é mergulhar em um universo rico em significados e nuances, especialmente quando se trata de comportamento e etiqueta social. Enquanto alguns aspectos podem parecer familiares, outros podem surpreender até os mais experientes viajantes. Na China, cada gesto, cada palavra, tem um significado profundo, e por vezes, desconhecido para os estrangeiros. Um dos aspectos mais intrigantes da etiqueta chinesa é a importância dada aos presentes. Ao receber um presente, jamais o abra imediatamente. Isso pode ser interpretado como impaciência ou falta de educação. Em vez disso, é importante demonstrar gratidão e esperar até estar em um local privado para abrir o presente, mostrando assim apreço pelo gesto. A comunicação não verbal também desempenha um papel crucial na etiqueta chinesa. Manter contato visual é importante, mas fazê-lo de forma exagerada pode ser considerado invasivo. Além disso, tocar ou apontar para alguém com os pés é extremamente desrespeitoso, pois os pés são considerados a parte mais suja do corpo. A etiqueta à mesa na China também é bastante elaborada. Por exemplo, girar os hashis em torno de um prato é considerado desrespeitoso, pois isso lembra a prática de queimar incenso em homenagem aos mortos. Da mesma forma, espetar a comida com os hashis é semelhante a um ritual de funeral e deve ser evitado. Ao oferecer um brinde, é essencial fazê-lo com cuidado. Segure seu copo com as duas mãos e levante-o ligeiramente mais alto que o do seu anfitrião como sinal de respeito. E ao beber, não esvazie seu copo de uma só vez. Beba em pequenos goles para mostrar apreciação pelo gesto. Esses são apenas alguns exemplos do complexo mundo da etiqueta chinesa. Entender e respeitar essas tradições é essencial para quem deseja mergulhar verdadeiramente na rica cultura chinesa. Portanto, da próxima vez que estiver na China, lembre-se desses segredos e surpreenda-se com a profundidade e a beleza das tradições chinesas. Agora vamos explorar algumas curiosidades bizarras da China. O que você está achando até aqui? Você já visitou esse país? Conte-nos sua experiência, ao final, deixe seu comentário de como foi. Primeira curiosidade. Os mercados de animais vivos. Eram locais onde se podia encontrar uma grande diversidade de animais, desde aves e peixes até mamíferos exóticos e selvagens. Muitos desses animais eram vendidos para consumo humano, especialmente em áreas onde a carne de animais selvagens é considerada uma iguaria. No entanto, esses mercados foram associados a sérios riscos à saúde pública. A SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, por exemplo, foi vinculada a um mercado de animais vivos em Guangdong, onde se acredita que o vírus tenha sido transmitido de morcegos para humanos por meio de civetas, um tipo de mamífero vendido no mercado como alimento. O vírus se espalhou rapidamente de pessoa para pessoa, resultando em um surto global em 2002 e 2003. O Covid-19, causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, também foi associado a um mercado de frutos do mar em Wuhan, onde animais selvagens também eram vendidos. Embora ainda não esteja confirmado como o vírus foi transmitido aos humanos, muitos acreditam que tem origem animal. Em resposta a esses surtos e preocupações com a saúde pública, a China proibiu o comércio e consumo de animais selvagens em fevereiro de 2020. Essa proibição foi parte de um esforço mais amplo para reduzir os riscos de futuras pandemias e proteger a saúde pública. Segunda curiosidade. A Cidade Fantasma. A cidade de Ordos, localizada na região autônoma da Mongólia Interior, é um exemplo intrigante de urbanização excessiva e descontrolada. Projetada para ser uma metrópole moderna capaz de abrigar mais de 1 milhão de pessoas, Ordos foi construída em grande parte durante a última década, com enormes investimentos em infraestrutura e construção civil.
No entanto, apesar de toda a grandiosidade de sua arquitetura moderna e planejamento urbano ambicioso, a cidade enfrenta um grande desafio: a falta de habitantes. O que torna Ordos tão impressionante é o fato de que muitas de suas áreas residenciais e comerciais estão vazias, apesar de terem sido construídas com a expectativa de uma grande população. Enormes arranha-céus, complexos habitacionais e shopping centers permanecem quase desertos, criando uma paisagem urbana surreal e quase fantasmagórica. Uma das razões para essa situação é a especulação imobiliária desenfreada que ocorreu na região. Muitos investidores compraram propriedades como forma de investimento, mas sem a intenção de ocupá-las ou usá-las de imediato. Isso levou a um excesso de oferta de imóveis e à falta de demanda real, resultando em edifícios vazios e sem vida. Além disso, a localização geográfica de Ordos também contribui para sua situação atual. Apesar dos esforços para atrair indústrias e empresas para a região, a cidade ainda enfrenta dificuldades em se tornar um centro econômico vibrante. Sua localização remota e a falta de conexões de transporte eficientes dificultam a atração de negócios e de uma população significativa. Em última análise, a cidade fantasma de Ordos é um lembrete poderoso dos perigos da urbanização desenfreada e da especulação imobiliária excessiva. Ela destaca a importância de um planejamento urbano cuidadoso e de um desenvolvimento sustentável para evitar o desperdício de recursos e garantir que as cidades sejam habitáveis e prósperas para seus moradores. Terceira curiosidade, também quase fantasmagórica: as estradas fantasmas. Na China são um fenômeno intrigante que reflete um ambicioso desenvolvimento de infraestrutura do país. Essas estradas são trechos que foram construídos, mas que não servem a nenhum propósito prático, pois não levam a lugar algum, ou foram abandonadas antes de serem concluídas. Um exemplo notável é a Estrada para o Céu na província de Guizhou, conhecida por suas curvas sinuosas e vistas panorâmicas impressionantes. Inicialmente, a estrada foi construída como parte de um projeto de turismo para atrair visitantes para a região, mas devido à topografia desafiadora e à falta de acesso, a estrada acabou sendo abandonada e não levava a nenhum destino específico. Outro exemplo é a Estrada para Ninguém, em Hainan, uma ilha tropical no sul da China. Essa estrada foi construída como parte de um plano de desenvolvimento urbano, mas as áreas ao redor permanecem subdesenvolvidas, resultando em uma estrada que não tem muito tráfego. Essas estradas são um lembrete das complexidades do desenvolvimento urbano e da infraestrutura na China, onde projetos grandiosos nem sempre se concretizam conforme planejado, deixando para trás estruturas imponentes e muitas vezes surreais que não servem a nenhum propósito prático. Quarta curiosidade: a cidade subterrânea de Xiaxin, localizado em Pequim, é um verdadeiro testemunho da engenhosidade e preparação da China durante a Guerra Fria. Construída como um abrigo antiaéreo, de Xiaxin foi projetada para abrigar e proteger os cidadãos em caso de ataque. A cidade subterrânea é composta por uma série de túneis e salas que se estendem por quilômetros sob a terra. Dentro de Xiaxin, é possível encontrar uma variedade impressionante de instalações, incluindo hospitais, escolas, fábricas e até mesmo salões de dança. Essas instalações foram projetadas para garantir que os residentes da cidade pudessem continuar suas vidas normais, mesmo durante períodos de crise. Apesar de ter sido construída durante a Guerra Fria, a cidade subterrânea de Xiaxin permaneceu praticamente desconhecida até ser descoberta por acidente em 2000. Desde então, parte da cidade foi aberta ao público como atração turística, permitindo que os visitantes explorem os túneis e salas que um dia serviram como abrigo para os habitantes de Pequim. A cidade subterrânea de Xiaxin é um lembrete impressionante da história e da resiliência do povo chinês. Ela representa não apenas a capacidade da China de se preparar para situações de emergência, mas também a determinação do povo chinês em proteger sua vida e sua cultura, garantindo assim segurança e bem-estar de sua população. Quinta curiosidade: essa deixou muitos cidadãos desolados. Lá jogar pôquer online foi proibido. Em 2018, a China chocou o mundo ao banir abruptamente o pôquer online, classificando-o como um jogo de azar ilegal.
Esta decisão radical foi parte de uma ampla campanha para combater o jogo ilegal e promover uma cultura de jogo responsável em todo o país. O impacto dessa proibição foi devastador para a próspera indústria de jogos de azar online na China, que estava experimentando um crescimento explosivo. Muitas empresas foram forçadas a fechar suas portas da noite para o dia, enquanto outras tentavam desesperadamente encontrar mercados alternativos para sobreviver. A proibição do poker online é apenas um exemplo da postura implacável da China em relação ao jogo de azar, que é considerado uma prática socialmente prejudicial. Esta ação foi parte de um esforço maior para proteger os cidadãos chineses dos perigos associados ao jogo irresponsável, reforçando a mensagem de que a China não tolerará atividades que possam prejudicar a saúde e o bem-estar de seu povo. Sexta curiosidade. Para mim, a mais intrigante e dolorosa. Já se imaginou fazendo isso? A prática do pé de lírio, também conhecida como lótus dourado ou pé de lótus, era uma tradição extremamente dolorosa e prejudicial à saúde das mulheres na China. O processo envolvia dobrar os 4 dedos do pé para baixo, em direção à sola, e depois enrolá-los firmemente com faixas de tecido, deixando apenas o dedão esticado. A ideia era forçar o pé a crescer em forma de um pequeno casco, aproximando o calcanhar dos dedos e mantendo-os em um tamanho reduzido. Essa prática começava quando a menina tinha cerca de 5 ou 6 anos e continuava até a adolescência, quando o pé atingia o tamanho desejado, geralmente em torno de 7 a 10 centímetros. Durante esse processo, as faixas eram trocadas regularmente e os pés eram lavados e massageados, mas ainda assim causavam grande desconforto e dor constante. Além das questões físicas, como deformidades permanentes nos pés, dificuldades para andar e problemas de saúde, como infecções e deformidades ósseas, a prática também tinha impactos psicológicos nas mulheres. A ideia de que pés pequenos eram um sinal de beleza e status social elevado era profundamente enraizada na sociedade chinesa, o que levava as mulheres a suportarem a dor e o sofrimento em busca desse ideal de beleza e aceitação. Felizmente, a prática do pé de lírio foi gradualmente abolida no início do século XX, com a proibição oficial durante a República da China em 1912. Hoje, essa prática é amplamente condenada e vista como um símbolo do passado opressivo das mulheres na China, enquanto o país avança em direção a uma sociedade mais igualitária e moderna. Então, gostou de tudo que você viu até aqui? Deixe o seu like, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, e me conte nos comentários o que mais te estimulou a chegar até aqui. Se puder nos ajudar, compartilhe esse vídeo e até a próxima!